Esta é mais uma produção da Federação Espírita Pernambucana, para você que curte podcasts. Caríssimas irmãs, caríssimos irmãos, que a paz e a luz do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso guia e modelo, possa nos envolver, aliviando-nos os nossos pesares, as nossas dores, serenando a intimidade dos nossos corações, para que, ao sairmos daqui, possamos sair melhor do que quando aqui chegamos. Ao sairmos daqui, possamos espalhar a semente do amor, da caridade, por onde passarmos, por onde caminharmos. Na tarde de hoje, nós temos a alegria e a satisfação de chegarmos a esta casa para falarmos do Evangelho de Jesus, no que tange o capítulo 1, não vim destruir a lei. Em muitas passagens do Evangelho de Jesus, se nós não retirarmos o espírito da letra, nós não compreendemos. Nós ficamos a nos perguntar por que Jesus falava determinadas palavras, por que Jesus fazia determinadas colocações. E a doutrina espírita nos traz a oportunidade de conhecermos o Evangelho de Jesus de uma forma mais ampla, de uma forma mais clara. E essa questão da lei é uma questão de interesse grandioso. Joana de Ângeles, no livro Estudos Espírita, ela diz que qualquer diretriz ou norma estabelecida no seio da sociedade constitui intrinsecamente lei. Então, nós sabemos que nós vivemos regido por diversas leis. A gente tem a lei do trânsito, a gente tem a lei civil e por aí vai. Nós precisamos ter uma conduta pautada nessa lei, porque, caso contrário, nós estamos transgredindo ou cometendo crimes quando transgredimos essa lei. Jesus chegou num momento onde a sociedade vivia muito conturbada. O povo não tinha o conhecimento que nós temos hoje. E basta observar que, se hoje ainda é muito difícil, no seio da sociedade, a gente viver pacificamente, respeitando os outros, como também precisamos ser respeitados, imagine há mais de 2000 anos atrás. Imagine mesmo bem antes, quando Moisés, um dos precursores, caminhava com o povo hebreu em busca da terra prometida. Então, toda a sociedade, desde sempre, teve leis. Desde que o homem passou a viver em comunidade, foi necessário se estabelecer normas. E estas normas são regimentos nos quais nós precisamos seguir para que possamos viver em harmonia. Então, há dois tipos de lei: a lei civil, ou a lei dos povos, e a lei divina, ou lei de Deus. Moisés, ele estabeleceu essas duas leis e muitas das vezes até misturou uma com a outra. Porque ele, para comandar aquele povo, para ter o respeito pelo povo que ali ele comandava, que não era fácil, né? Imagine você ser o líder de uma população de mais ou menos, se estima que tinha 100 mil pessoas, e você caminhar 40 anos no deserto com aquelas pessoas.
Um queria uma coisa de um jeito, outro queria de outra, um tinha um posicionamento, outro tinha outro. E para se ter um equilíbrio, para que ele não perdesse o comando, ele precisou estabelecer leis. E essas leis, uma delas foi a lei civil, que ela é variável com o tempo, se destina a um povo. Então, aquelas leis lá atrás que Moisés instituiu, logo depois, com o passar do tempo, foram sendo substituídas. Por isso que é variável. E Moisés, para conter um povo rebelde e um povo difícil de ser tratado, ele precisou, então, de instituir leis civis com caráter divino. Então, daí, você tem um Deus que castiga, um Deus que vai lhe punir severamente, para que ele, assim, pudesse ir trabalhando lentamente aquele povo. Eu, muitas das vezes, fiquei me perguntar por que Moisés caminhou durante 40 anos no deserto em busca de uma terra prometida. Ora, se a gente parar e refletir, em 40 anos naquela época, as pessoas não tinham a vida tão longa. Então, alguns iam morrendo, outros nascendo, morria, nascia, e aqueles que iam nascendo iam tendo a oportunidade de ter um novo conhecimento, uma nova diretriz, de estar submetido a novas regras sociais. E com isso o povo começava a ser preparado para o advento do Cristo. Era necessário Jesus vir, mas Jesus não poderia vir na situação na qual o povo se encontrava, de rebeldia, de descrença. Se já fizeram com Jesus o que fizeram, depois do povo mais trabalhado, depois do povo mais preparado para receber o advento do Cristo, imagine se Jesus tivesse vindo antes. Inclusive, no Apocalipse, o evangelista João narra que ele vira os anjos do Senhor acorrentar a serpente e o dragão por 1000 anos. Ou seja, inúmeros espíritos rebeldes que faziam parte da população da terra naquele período tiveram que ser degradados para que Jesus pudesse vir. E depois que Jesus veio, que semeou a sua passagem, esses espíritos foram reintroduzidos de novo na terra para continuar a sua caminhada. Veja, quer dizer, o trabalho de Moisés já foi até um pouco mais leve, porque muitos dos espíritos já haviam sido degradados. E mesmo assim o povo era difícil. E ele então precisou de instituir normas severas e que tivesse um cunho também divino. Então, eram essas supostas origens divinas, mas que, na realidade, não poderíamos ter um Deus que falasse de amor, dizendo para punir o outro severamente e punir até de morte. Então, para imprimir autoridade às suas leis, houve de lhes atribuir a origem divina, conforme o fizeram todos os legisladores dos povos primitivos. Não foi Moisés só. Talvez muitos de vocês aqui, quando fossem criança, a mãe e o pai dissessem assim mesmo: se você fizer isso, papai do céu castiga. Se fizer aquilo, olha, papai do céu está vendo. E tem até hoje pessoas que dizem:
olha, meu irmão Ranieri, eu entrego você a Deus. Né? Você fez isso comigo, eu entrego você a Deus. A gente coloca Deus até como o nosso juiz particular e aquele que vai nos defender, castigando, punindo os outros. Até hoje, nós temos esse costume de dizer que Deus castiga. Quando nós já temos conhecimento e condições para compreender muito bem o que João, no seu evangelho, nos diz. Deus é amor. Bom, fugiu aqui, mas daqui a pouco volta. Então, todos esses sentimentos, todas essas emoções que nós vamos construindo ao longo das existências de Deus, com o tempo, ela vai se purificando, a nossa compreensão vai se dilatando. Nós passaremos, então, a compreender Deus de uma forma totalmente diferente. Mas, para aqueles povos lá atrás, primitivos, era necessário se utilizar, então, de determinadas ferramentas que pudessem fazer com que as pessoas temessem a Deus. Inclusive, muitas das vezes, nós mesmos, né, somos compelidos a esse temor, não é? Inclusive, nós espíritas. Muitas das vezes, as pessoas dizem assim, se você não for para o centro espírita, não trabalhar direitinho e tal, quando você morrer, você vai para o umbral. Vê? Querem fazer o medo do umbral, não é? E não prestaram atenção de que André Luiz foi para o umbral, porque André Luiz não conhecia o que a gente conhece. Não é? André Luiz não tinha o conhecimento espírita, não conhecia sobre a imortalidade. Então, as pessoas fazem, não, olha, se não andar na linha, vai para o umbral. É a concepção ainda arraigada do passado que nós trazemos até hoje. Então, a autoridade do homem precisava se apoiar na autoridade de Deus. Mas só a ideia de um Deus terrível podia impressionar criaturas ignorantes, das quais ainda pouco desenvolvidas se encontrava o senso moral e o sentimento de uma justiça reta. Aqui, com certeza, tem diversas pessoas que é da área do direito. E sabe que até hoje a humanidade vive em busca de algo que seja uma justiça realmente reta. Porque aqui e acolá a gente vê vínculos na justiça que não condizem com aquilo que Jesus nos propõe. Mas a justiça dos homens, tranquilo, é isso mesmo. Ela vai progredindo na medida que a humanidade vai amadurecendo. Nós, no passado, precisávamos de uma justiça mais severa. Nós ainda precisamos de uma justiça que pune o criminoso. Mas vai chegar um tempo que a nossa justiça vai ser uma justiça preventiva, que ela vai atuar antes que o crime aconteça. Assim que a humanidade atingir um patamar de evolução e de compreensão que aquele outro é o meu irmão, é o meu próximo e precisa de ajuda, precisa de auxílio, precisa de ser amparado. Mas lá na época de Moisés era assim? De forma nenhuma. Como era a lei lá no período de Moisés? Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Veja a severidade. E até hoje, muitas das vezes nós encontramos ainda pessoas que estão arraigadas a essas leis mosaicas. Quando a gente vê pessoas dizendo assim mesmo, deveria ser instituído pena de morte. Está lá em Moisés ainda. Não avançamos ainda. Estamos nos colocando ainda como seres primitivos. Qualquer lei
que vise coibir as ações equivocadas das criaturas com a violência, não é uma lei instituída para uma sociedade de criaturas onde o progresso moral já começou a brotar. Então, precisamos observar bem isso para que comecemos a abolir da intimidade do nosso ser esses sentimentos. O homem que adulterar, isso está lá em Levítico, né? O homem que adulterar com a mulher do próximo morrerá, ele e a mulher. E aí eu vou trazer um ponto para a reflexão, que isso era a lei que tinha, mas a sociedade sempre foi machista. O homem não morria, não. A mulher ia ser apedrejada. Veja lá no Evangelho de Jesus. Senhor, essa mulher foi pega em adultério. A lei diz que apedreje. Vocês veem nessa passagem alguém dizer, e foi com aquele cidadão lá. Não. A mulher foi pega em adultério. Jesus simplesmente baixou-se ali e começou a escrever alguma coisa no chão. Levantou-se depois de mais uma vez questionado. E simplesmente, com amor, com brandura, disse: atire a primeira pedra aquele que foi isento de pecados. Jesus veio destruir a lei. A lei dos homens, Jesus veio modificá-la e a modificou muito. Quando ele chega e diz que atire a primeira pedra quem foi isento de pecado. Ele instituía ali, ou trazia à tona, uma lei que já existia impregnada em nossas consciências, que é a lei de Deus, que diz que nós não devemos fazer aos outros aquilo que não queremos que os outros nos façam. Então, em muitos pontos, a gente vai ver que Jesus modificou a lei mosaica, que trata da parte civil, da parte humana, porque Moisés instituiu a lei civil, mas instituiu também a lei divina através dos 10 mandamentos, ou do decálogo. Olho por olho, dente por dente. Jesus vem, se te baterem a face, apresenta outra. Vejam, e muitas das vezes nós estamos ainda muito arraigados a essa lei. Apesar de ter passado tanto tempo, da sociedade ter caminhado tanto, principalmente em tecnologia, em ciência, mas nós ouvimos ainda as pessoas fazer, se fizer alguma coisa comigo, olha, no mínimo a gente diz, né, vai escutar. Olhe, escuta. Não é? Quando a gente não diz coisa pior. E Jesus vem dizer, se te pedirem a túnica, entrega também a capa. Se te convidarem a caminhar 1000 passos, caminha 2000. É o verdadeiro ensinamento, é o verdadeiro mestre, é o mestre por excelência, que vem modificar toda uma estrutura de pessoas orgulhosas, de pessoas gananciosas, de um povo ainda tão rude, mas ele veio lançar a primeira semente do amor e do amor verdadeiro, no qual deve ser o rumo de todos nós que compomos essa humanidade. Então, outra parte da lei mosaica, essa é muito interessante porque vai mexer conosco espírita, não é? Hoje é até chique a gente chegar aqui dia de domingo à tarde na federação. Você vai para onde? Vou para a Federação Espírita Pernambucana. Olha, coisa boa. Mas quem fundou essa casa daqui há 160 anos, né? 120 anos,
Estou aumentando 40 anos, está vendo? 120 anos atrás, muitos tinham que vir escondido para a casa espírita. Não é? A polícia batia, fechava, não permitia. As dificuldades que teve o espiritismo de crescer. Quando eu era jovem, foi um dia desse, fui aqui, graças a Deus, evangelizado nessa casa, a gente ainda, quando dizia que era espírita na escola, aí dizia, eita, é batedor de bombo, né? É, batedor de bombo. Mas todos os preconceitos que muitos irmãos nossos que iniciaram a doutrina espírita enfrentaram, hoje a gente já, graças a Deus, não enfrenta mais. Não é? Muitas pessoas, inclusive de outras denominações religiosas, vêm à casa espírita. Não é? Frequenta a igreja, muitas das vezes frequenta o templo. Eu tenho uma amiga que é assim, ela vai na igreja evangélica, vai na igreja católica, vai no centro espírita. E se um não salvar, outro salva, vai estar tudo bem. Mas a lei que Moisés instituía para disciplinar um povo era de que não se evocassem os mortos. E isso está lá inscrito em Deuteronômios. E muitas denominações religiosas, na realidade, condenam o espiritismo porque nós evocamos os mortos. Primeiro que nós não evocamos, eles vêm. Não precisa ninguém evocar. Não é? Kardec evocou os espíritos para estudar, mas as nossas reuniões mediúnicas ninguém evoca. Eles vêm, eles estão ao nosso lado, eles caminham conosco. Ninguém morre, nada se acaba. O que acaba é o corpo físico, mas o espírito permanece vivo e permanece nos acompanhar. E o próprio Evangelho é uma testemunha disso. Quando Paulo diz que nós vivemos acompanhados por uma nuvem de testemunhas. Quem é a nuvem de testemunhas? A não ser os espíritos que nos acompanham. Pois bem, Moisés proibiu a evocação dos mortos. Por quê? Se evocava os mortos para consultas banais. Eu vou fazer um empreendimento. Isso vai dar certo? Vai funcionar? Eu vou entrar numa guerra, vou ganhar a guerra. Era para isso que se consultava os espíritos antigamente. Coisas banais. De Deus, nós precisamos dar com disciplina. E para disciplinar o povo, ele chegou e disse, proíbe consultar os espíritos. E está aí essa proibição em Deuteronômio. Mas vale salientar que Jesus veio e lá no Tabor, quando orava, apareceu para eles o espírito de Elias e Moisés. Vejam, então, o que Moisés proibiu lá atrás, Jesus abriu a comunicação com os mortos no Tabor. E quantas oportunidades Jesus não nos mostra o potencial dessa comunicação. Inclusive, ele mesmo, depois da crucificação, retornou no terceiro dia para encontrar os discípulos, para juntar o rebanho e dizer, olha, o caminho a seguir é o caminho da vida e não o caminho da morte. Então, a lei divina. O que é essa lei divina? Essa lei divina que Moisés também está estabelecida lá nos 10 mandamentos que Moisés trouxe para aquele povo.
Subiu ao monte, quando desceu com as tábuas da lei, o que foi que o povo estava fazendo? Adorando um carneiro de ouro. Tinham construído um carneiro de ouro. Depois de tanto tempo, ainda se encontrava um povo indisciplinado. Aí veio as tábuas da lei, que essa lei, até hoje, nós lutamos para seguir. Não tem castigo, não tem punição, não tem nada, aí a gente relaxa. Não é? Amar a Deus sobre todas as coisas. Não é? E muitas das vezes a gente não está amando as coisas muito mais do que a Deus. Mas, na medida que a humanidade vai progredindo, na medida que nós vamos progredindo, nós vamos passando a viver essas leis. Então, é caráter divino, essa lei é invariável, não muda com o tempo, é de todos os países e de todos os povos. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E acrescentando, aí estão toda a lei e os profetas. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, versículo, no item 3. Então, o que é que Jesus quis dizer com o não vim destruir a lei? Não penseis que vim destruir a lei. Primeiramente, vamos fazer uma reflexão a respeito do que está no Livro dos Espíritos, na questão 614. Que se deve entender por lei natural? Questionou Allan Kardec aos Espíritos. A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para toda a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Então, a lei natural é a lei de Deus. E nós só somos infelizes porque dela nos afastamos. Tem alguém infeliz aqui? Não, está todo mundo feliz. Não é isso, Anélia? Por quê? Porque não se afasta da lei de Deus. Mas se a gente chegar e disser assim, tem alguém feliz, aí uma pessoa levantar a mão, porque está se afastando da lei de Deus. E o que é preciso fazermos para observarmos em que ponto nós estamos nos afastando da lei de Deus? E aí, no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, o Espírito Santo Agostinho nos diz o que nós precisamos fazer para ver se a gente está se afastando ou não da lei de Deus. Quando ele é questionado se existe um meio mais prático da gente se melhorar ainda nessa existência. Ele diz, conhece-te a ti mesmo. Então, esse mergulho na nossa intimidade, essa busca por nos autoconhecermos, é o que vai ser o termômetro indicativo se nós estamos nos afastando da lei de Deus ou se nós estamos nos aproximando mais da lei de Deus. Se nós deitarmos a cabeça no travesseiro durante a noite e dormirmos tranquilo, examinando que não fizemos nada contra o nosso próximo e que não tem ninguém que tenha alguma acusação sobre nós, nós estamos nos aproximando mais da lei de Deus. Mas se a gente deita a cabeça no travesseiro e fica lá martelando, pensando, rapaz, olha, aquela pessoa, minha sogra, olha, não é? Meu colega de trabalho, aquilo, olha, vou entregar ele a Jesus.
pode ter certeza que a gente ainda não está se aproximando da lei de Deus. Então, é só a gente se perguntar, a gente se conhecer, a gente se autoanalisar, que a gente vai saber se a gente está mais próximo da lei de Deus ou da lei mosaica. Na questão 615, Kardec perguntou aos espíritos: é eterna a lei de Deus? E os espíritos então dizem: eterna e imutável como o próprio Deus. É uma regra só, é uma norma só, é perfeita. E muitas das vezes nós somos enxeridos, atrevidos, não sabemos de nada e queremos mudar as coisas. Não é interessante? Mudar para muitas das vezes nos beneficiar, para tirar proveito. Unicamente isso. E na questão 621, Kardec pergunta: onde está escrita a lei de Deus? Pergunta bem interessante, né? Onde está escrita a lei de Deus? Por quê? Porque a lei geralmente está escrita em alguma coisa, né? A gente tem a nossa carta magna, a nossa Constituição, está lá escritazinha num livrozinho lá, onde a gente vai e consulta. E Kardec perguntou: onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Uma resposta bem direta: na consciência. E é por isso que nós nos reportamos a Santo Agostinho, que precisamos estar examinando a nossa consciência para sabermos se estamos ou não seguindo ou nos aproximando dessa lei. O dogma sobre o qual assenta nossa doutrina é o da criação operada pela mente de um ser eterno e infinito no saber, na bondade e no poder. Renegado este princípio, tudo no direito se torna arbitrário. Ou melhor, o direito perde a razão de ser. A soberana do mundo é a força. Aceito o princípio, dele deflui como consequência necessária o reconhecimento de uma lei de ordem imposta pelo Criador. Isso é Francesco Carrara, que está lá no livro também de Joana de Ângeles, Estudos Espíritas. Veja bem, se nós aceitamos que existe um Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Se nós já compreendemos que Deus é o Criador incriado, que criou todo o universo e muito mais coisas que ainda nós não sabemos nem temos condições de compreender, e que se toda a sua criação está embasada numa bondade, num poder, numa soberania, tudo bem. Se a gente compreende isso aí, beleza. Mas se a gente não compreende, a gente volta à barbárie. Porque a força vai ser a diretriz do poder. Então, nós vamos obedecer pela força, nós vamos estar submetidos a essa força, nós vamos estar submetidos exclusivamente a uma lei civil, que nos castiga, que nos pune. Mas a lei de Deus, não. Se a gente compreende que existe aí um amor e uma sabedoria, criando tudo, administrando tudo, então nós vamos entender que essa ordem, que essa bênção é comandada pelo nosso Criador, que nos dá a oportunidade incessantemente de progredirmos, de nos renovarmos, de nos melhorarmos, mesmo que a gente transgrida a lei dele hoje, amanhã a oportunidade surge para que nós possamos voltar o nosso compromisso para com essa lei. Então, Jesus
personifica a moral, a lei de amor que pregou aos homens pela palavra e pelo exemplo. Ou seja, como diz Antônio Luiz Saião no livro Elucidações Evangélicas, Jesus é a pedra angular. E os judeus que repeliam Jesus, o enviado, que batiam de frente ali, que perderam a oportunidade realmente de progredirem, esses despedaçaram-se de encontro a essa pedra. Bateram de frente com essa pedra, não aceitaram a pedra angular. Não a rejeitemos nós por nossa vez. Isso nós precisamos meditar bem nessas palavras. Não rejeitemos nós por nossa vez. O Espiritismo não é a personificação do Cristo, é, porém, a expressão do seu pensamento, a continuação e a conclusão de sua obra. Jesus, depois de ter vindo entre os homens, lhes envia o Espírito de verdade. Vamos refletirmos um pouco sobre isso. Nós que chegamos a ter o conhecimento bendito e iluminado da doutrina espírita, precisamos compreender que estamos tendo a oportunidade de progredirmos de forma mais acelerada, mais ampla. Não podemos fazer como os judeus no passado, de negar, de deixar para depois, para amanhã, porque o tempo urge, o momento é o agora, a oportunidade é esta. Não desperdicemos a oportunidade bendita de trabalharmos na seara bendita do Senhor. Nós somos aqueles chamados na última hora, para que nós possamos trabalhar na vinha do Senhor. Tivemos a oportunidade de, nessa existência, conhecer a doutrina consoladora, para que assim possamos utilizá-la em nosso benefício, em nosso crescimento. Não façamos feito no passado, que jogamos a oportunidade bendita de estarmos ali, diante de Jesus, e preferirmos Barrabás. De termos a oportunidade de seguir os seus passos e preferirmos seguirmos o passo das coisas mundanas. Então, esse chamamento que no livro Elucidações Evangélicas de Antônio Luiz Saião nos traz, nos chama a atenção para que não percamos esta oportunidade. O Espiritismo é a doutrina trazida pelos Espíritos do Senhor. Moisés fez sua parte, foi instituída lá como a primeira revelação. Jesus, a segunda, e os homens não compreenderam e o crucificaram. E nós, que compromisso nós temos com a doutrina espírita? Que não está personificada em um homem, mas está personificada numa falange de espíritos, a falange do Espírito de verdade. E muitas das vezes, nós nos perdemos através da nossa vaidade, quando nos atrevemos, de alguma forma, a dizer: a doutrina espírita está ultrapassada, a doutrina espírita está equivocada, sem sequer ainda compreendermos o que tem nas obras básicas da doutrina espírita. Nós não estudamos.
E muitas das vezes nos avoramos em dizer que é necessário modernizarmos a doutrina espírita. Nós precisamos sermos espíritas, vivenciarmos os postulados do espiritismo, vivenciarmos Jesus dia a dia da nossa existência, deixando a doutrina espírita pura e intocável, da forma que os espíritos da falange do Espírito de verdade a entregou a Jesus, para que assim nós não possamos fazer feito os judeus, bater de frente com a pedra angular, com a obra maior que está acima de tudo e de todos. Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Porquanto, em verdade vos digo que observemos com bastante atenção o complemento desta frase. Porquanto, em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota e um único ponto. Não tem jeitinho brasileiro para a gente dar, não, viu? Nós precisamos cumprir o que está escrito na lei de Deus. Nós precisamos viver. Não vai ter aquela de, eu vou dar um jeitinho, vou fazer assim para escapar, não, porque nós estaremos diante do tribunal da nossa própria consciência a nos acusar, a nos apontar que nós nos equivocamos em algum ponto. Então, se temos a oportunidade de chegarmos ao conhecimento da doutrina espírita, do Consolador, que nos traz a verdade de forma clara, de forma elucidativa, que não está estabelecido em um homem. Não foi Allan Kardec que criou o Espiritismo, mas inúmeros espíritos que vieram contribuir com essa obra para que tudo pudesse ser desmistificado e o conhecimento pudesse chegar para nós de forma clara e objetiva. Como Jesus disse, não vim destruir a lei, que nós possamos então dizer, nós estamos na terra para cumprir essa lei. Trabalhemos incessantemente para vencer as nossas más inclinações. Trabalhemos incessantemente para domar os instintos que ainda nos arremetem a um passado equivocado, para que o nosso futuro seja um futuro de luz. Porque se nós fomos criados com alguma condenação, foi a condenação de sermos felizes. Ninguém vai ser condenado ao fogo eterno, ao inferno ou à infelicidade. Todos nós, por mais equivocado que seja, um dia nos tornaremos anjos, porque isso é a lei de Deus, a lei do progresso, que nos impulsionará ao crescimento, quer a gente queira, quer não, quer a gente aceite, quer não, hoje ou amanhã ou depois, mas todos nós um dia seremos anjos, como diz o compositor da música. Todos nós seremos felizes, porque somos filhos de um Deus de amor, de um Deus de grandeza, de um Deus de poder, que está acima de tudo e de todos. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine, que a equipe espiritual desta casa possa envolver a cada um que chegou aqui nesta tarde de hoje e que possamos sair envolvidos nesse clima de paz e de luz. Obrigado. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, nós gostaríamos de agradecer ao Júlio Mesquita pela brilhante palestra na nossa tarde, trazendo-nos o tema Não Vim Destruir a Lei. Agora nós sabemos o que nós precisamos fazer. Ou estamos com a lei, ou estamos sem ela, ou feliz ou infeliz. Gente,
todos vocês, antes de passar a prece final e fazer o encerramento da parte evangélica doutrinária da tarde, todos vocês devem ter recebido um manuscritozinho desse, certo? Nesse manuscrito, na primeira página, tem o carimbo da Federação Espírita Pernambucana, 120 anos, tá certo? Quem está com esse livrinho, com o carimbo, ao final, quando terminarmos a prece, pode vir aqui à frente para receber um brinde, que vai ser um livrinho, tá certo? Ofertado pela Federação Espírita Pernambucana em comemoração aos seus 120 anos, que faz este ano, comemora esse ano, dia 8 de dezembro, e também em comemoração aos 159 anos do livro O Céu e o Inferno. Então, aqueles, não morram de ansiedade, hein? Mas quem está com o livrinho e está com 120 anos, basta aguardar de fazer a prece e vir aqui à frente receber o seu livro, tá bom? Não esqueçam também, gente, antes de passarmos a prece, que no mês que vem nós teremos a nossa mostra espírita, 20, 21 e 22 de setembro, tá bom? Nós temos aí a oportunidade de estarmos aqui reunidos para ouvirmos alguns temas por alguns palestrantes e esses ingressos podem ser comprados aí na livraria. Vamos fazer a nossa prece final para encerrarmos a nossa parte evangélica doutrinária. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus. Vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus e vamos pedir aos bons espíritos que nos conduzam até em casa, nos conduzam durante a semana em paz. E que nós tenhamos a oportunidade de receber aqui, agora, aquilo que nós viemos buscar. A paz interior, a saúde, a harmonia, a tranquilidade. Vamos orar, gente, por nós, pelos nossos irmãos, pelo nosso planeta. Deus Pai Todo-Poderoso, querido e amado Mestre Jesus, agradecemos a Ti, Senhor, a oportunidade sublime que Tu nos concedestes de estarmos neste domingo, aqui, sentados, ouvindo a Tua palavra, ouvindo os Teus ensinos, ensinos que transformam, que elevam, ensinos que nos dão forças para vencermos as nossas más inclinações e as nossas dificuldades. Senhor, permite-nos sair daqui com essa energia em nossos corações e espraiarmos, distribuirmos essa energia durante toda a semana à nossa família, aos nossos amigos, aos nossos irmãos. Que possamos elevar o nosso pensamento e orar pelo nosso país, pelo nosso planeta, para que tenhamos paz, para que tenhamos cidade, para que possamos envolver-nos no Teu amor, no amor verdadeiro que Tu nos ensinaste. Senhor, obrigado por teres permitido estarmos aqui. E sentimos, neste momento, que Tu nos abraças, que Tu nos envolves, que Tu nos fortaleces. Quem é contigo, jamais será contra nós. Que assim seja. Você ouviu o podcast da Federação Espírita Pernambucana.